Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Um beijo grande no coração de todos vocês. Hoje eu vou falar sobre ansiedade, tensão, insônia em tempos de isolamento social. O isolamento social é uma realidade hoje em muitos países. E para conseguirmos passar por essa fase de uma forma mais tranquila, precisamos cuidar da nossa saúde mental. Temos que ter em mente que essa fase vai passar. O nosso maior inimigo hoje, ele é invisível, ele é um vírus. Nós não o vemos, mas o sentimos. Então, por isso, muitas pessoas ainda não se conscientizaram do real problema que estamos vivendo. A pergunta que não quer calar: como cuidar da nossa saúde mental? Como livrarmos da depressão, da ansiedade, da insônia? Então, o primeiro item é o seguinte: devemos evitar o bombardeio de notícias. A principal causa de ansiedade é o excesso de informações. Então, é interessante que leiamos livros, assistamos filmes e trabalhos manuais para quem gosta. Muitas pessoas começam a aplicar seus dotes na cozinha. Então, nós temos que criar rotinas de horário. A gente observa que muitas pessoas ficam o dia todo de pijama. Isso não é legal. Então, procure, à medida do possível, se cuidar até dentro de casa. Procure tomar sol, de preferência até às 10 da manhã. Procure praticar exercícios físicos, mesmo que você não consiga ir à academia. Se você mora em apartamento, procure subir escadas, pular cordas, fazer exercícios abdominais, andar. Então, esses exercícios são primordiais para melhorar o nosso humor. Se você tem hábito de fazer sua terapia, continue online. Então, muitas pessoas tinham o hábito de fazer a terapia e com a pandemia estão em casa e não estão fazendo a sua terapia. Então, procure fazer online, porque a terapia ela é fundamental para te ajudar a lidar com o medo, com o pânico. Comunique-se com seus amigos, faça seus grupos de WhatsApp, faça lives com seus amigos, ligue para os seus entes queridos. Talvez esse isolamento social os unirá. Com isso, a gente pode crescer e sair melhor dessa crise. Procure fazer o que você mais gosta. Tem gente que gosta de pintar, outros de costurar, bordar, ler um livro, assistir bons filmes. E também, hoje, com o trabalho feito no home office, então é importante que você tenha uma atividade no seu dia a dia. Desligue um pouco do seu celular. Procure meditar. Muitas pessoas me perguntam, mas como que eu vou conseguir meditar? Eu não sei como medita. Gente, é muito simples. Feche os seus olhos, procure não pensar em nada, ou simplesmente tenta ouvir o barulho do ar, do mar. A meditação, ela ajuda a reduzir o índice de ansiedade. Uma vez ao dia, durante alguns minutos, já vai melhorar quando você fizer a meditação. A ansiedade, ela piora com o isolamento social. Então, nós estamos descobrindo que somos frágeis. Por outro lado, a gente pode estar conversando por mais tempo com nossos familiares. E é importante que a gente evite pensamentos negativos. A gente tem que cultivar somente o positivismo. Essa fase nós temos que ter em mente que vai passar.
Uma alimentação saudável é primordial para que nós tenhamos qualidade de vida. Uma boa hidratação. Tem pessoas que esquecem de tomar água. É importante que tome de 2 a 3 litros de água por dia. Evite dormir durante o dia. Isso pode prejudicar o seu sono. E como a gente tem que fazer para não ter insônia em tempos de pandemia? A pandemia do Covid-19 mudou muito os nossos hábitos. Tivemos que nos organizar sempre dentro de casa. Isso muitas vezes aumenta o nosso nível de estresse. Uma das maiores consequências nessa quarentena é o estresse, a tensão, a ansiedade e, consequentemente, a insônia, que nada mais é do que a dificuldade em pegar no sono, em dificuldade em dormir a noite inteira. Qual é o significado da insônia? A insônia é o distúrbio do sono, é a dificuldade de adormecer. 40% dos brasileiros sofrem de insônia. Então, no dia seguinte, temos diminuição da concentração mental, muitas vezes dor de cabeça, e isso leva a um dia cansativo. Então, uma noite mal dormida é um dia perdido. Então, quais são os tipos de insônia? A insônia ela pode ser transitória, ela pode ser aguda ou pode ser crônica. A transitória é aquela que dura menos de que 4 semanas. Geralmente, por eventos isolados, o sono fica prejudicado e vai poder ocorrer. Por quê? Porque houve uma ansiedade ou problema relacionado ao trabalho. Então, hoje, muitas pessoas, devido à pandemia, elas frequentemente estão preocupadas se vão perder o seu trabalho ou não. A escola, muitos alunos não estão indo à escola, então a aula online também é meio estressante. Então, nesse caso, a pessoa demora para pegar no sono, ela fica acordada horas antes de dormir. Na insônia aguda, ou seja, aquela que é de curto prazo, ela costuma durar de 4 a 6 semanas e geralmente está relacionada a problemas emocionais intensos, estresse no trabalho. Então, isso no dia seguinte vai causar o quê? Baixa energia, muitas vezes dor de estômago, enxaqueca, diminuição da concentração mental. E a insônia aguda, ela geralmente acaba quando se passa o estresse. No caso da pandemia, esse estresse, ele perdura. Então, muitas vezes, o sono é afetado por mais de 6 semanas. Então, neste caso, é denominado de insônia crônica. As noites inteiras são agitadas, tem-se dificuldade para adormecer e demora muito para pegar no sono. O paciente acorda muito mais cedo e ele não consegue voltar a dormir. Na insônia crônica, ela pode ser devido a excesso de atividade antes de dormir. Hoje, com o home office, a gente trabalha até muito mais tarde e isso pode afetar no nosso sono. A depressão pode levar à insônia crônica, a ansiedade, quarto com muito ruído, colchão desconfortável, muita claridade no quarto, televisão ligada, celular ligado. Então, isto pode afetar o sono a longo prazo. Uma coisa que muitas pessoas não fazem é se autoconhecer. O autoconhecimento é uma arma importantíssima para se combater a insônia. No caso, por exemplo, de ansiedade e depressão, deve-se fazer acompanhamento psicológico e, quando necessário, o médico fazer o uso de medicamentos. 30 a 40% da população, em alguma fase da vida, já sofreram de insônia. E, hoje, com pandemia, isto piorou.
Alterações no meio ambiente são importantíssimos para melhorar o nosso sono. Então, é a chamada higiene do sono. Então, o colchão confortável, ambiente escuro, sem ruído, sem celular no quarto, televisão desligada, temperatura agradável, faz com que tenhamos um sono adequado. Evite tomar café, energéticos e fumar à noite, porque isso vai fazer com que você fique mais agitado. Quais são as 10 principais causas de insônia? Então, as causas de insônia são ansiedade, uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Pare de usar aparelho eletrônico pelo menos 2 horas antes de se deitar. Consumo de cafeína, nicotina, álcool, drogas, depressão, problemas psiquiátricos e psicológicos, estresse, alterações hormonais. Mulheres na fase de menopausa e homens na andropausa, eles tendem a dormir menos. Práticas de exercícios à noite também prejudicam o sono. Dores crônicas, pacientes portadores de fibromialgia, que tem aquela dor contínua, constante, pode também ter insônia. Tem pessoas que têm hábito de dormir com o celular embaixo do travesseiro. Isso não é indicado, porque a tendência de dormir menos é maior. As pessoas com insônia, elas geralmente começam o dia cansadas, são mal-humoradas, sem energia, com diminuição da concentração mental, têm um desempenho menor na escola, no trabalho. E as causas mais comuns da insônia, resumindo, seria o estresse, a ansiedade e a depressão. Existem algumas doenças que podem levar à insônia. Por exemplo, quem tem infecção do trato urinário, que tem que levantar várias vezes para urinar. Pacientes com dores como artrite, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares, doenças do refluxo gástrico, alterações da tireoide, tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo podem afetar o sono, tanto para mais como para menos. No hipotireoidismo, a tireoide mais lenta, o paciente tende a dormir mais, sonolência durante o dia. No caso do hipertireoidismo, a pessoa é mais elétrica, ela dorme menos. Então, alterações da tireoide pode estar diretamente relacionada ao sono. Acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, Alzheimer, câncer, essas doenças, elas podem estar associadas à insônia. Quem tem o hábito de fazer muito uso de café, nicotina e álcool, se quiserem dormir melhor, tem que abolir esse hábito. Quem tem hábito de se alimentar muito tarde, então isso também prejudica o sono. A insônia pode piorar com a idade. Então, pacientes na fase da menopausa e andropausa podem sofrer insônia. Quem tem também apneia do sono e a síndrome das pernas inquietas também podem ter insônia. Uma insônia que é temporária é a gravidez. Então, pode ocorrer insônia, mas terminou a gravidez, geralmente o sono volta ao normal. TPM. Quem tem TPM, tensão pré-menstrual, também pode ter insônia nesse período. E as pessoas que trabalham à noite ou viajam à noite, quem tem hábito de fazer no seu trabalho viagens noturnas, podem ter insônia também. Então, a gente tem que saber que a insônia, ela pode ocorrer na fase de quarentena, sim. Uma das maiores consequências nessa quarentena é o estresse, a tensão, a ansiedade e, consequentemente, a insônia,
que nada mais é do que a dificuldade em pegar no sono ou dormir a noite inteira. Nesse caso, devemos nos tranquilizar, porque a insônia, ela tem causa e sabemos que vai passar. Então, essa crise que nós estamos vivendo hoje, nós temos que nos conscientizar que isto vai passar. Nosso maior medo hoje está relacionado às duas coisas mais importantes na nossa vida, que é a saúde e o trabalho. A nossa saúde, porque nós temos medo de nos contaminar, e o trabalho, porque hoje está difícil para todo mundo. Então, essas dicas de cuidados com a saúde é extremamente importante para que superemos essa fase. É importante que todos nós tomamos sol, de preferência até às 10 horas da manhã. A falta de sol, ele inibe a liberação de um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio, ele é responsável em regular o nosso sono. Então, uma forma de evitar de dormir durante o dia faz com que tenhamos um sono adequado à noite. Então, outra dica é não deixar de fazer atividades físicas, mas quando as fizer, nunca praticar exercícios na hora de dormir. Isto pode prejudicar o seu sono. Então, todas as vezes que você for praticar exercícios físicos, procure praticar até o período da tarde, nunca à noite. Isso vai fazer com que você afaste a insônia. Regular o horário da alimentação. O fato de ficarmos em casa faz com que a gente tenha horários errados. Então, procure alimentar-se a cada 3 horas, fazendo o seu café, o lanche, o almoço, o lanche da tarde, o jantar leve, sempre a cada 3 horas. Então, isto vai fazer com que você tenha horários. Então, existe também, no caso, quando se tem mau humor, devido à insônia, à ansiedade, ao estresse, então, muitas vezes nós temos carência de uma substância que é a 5-hidroxitriptofano. Então, essa é uma substância obtida pelo nosso organismo a partir do triptofano, que é um dos aminoácidos essenciais que devem ser obtidos através da nossa alimentação. Então, uma vez o triptofano ele é convertido no 5-hidroxitriptofano, ele vai se converter em serotonina, que é um neurotransmissor diretamente relacionado ao controle do sono, do apetite, do humor. A carência da serotonina leva à depressão, leva à ansiedade, leva ao estresse, muitas vezes a esquizofrenia, as enxaquecas. Então, aquelas pessoas que têm carência da serotonina, do triptofano, eles vão ter mais ansiedade em doces. Então, o 5-HTP, ele converte em melatonina, que vai regular o sono, e também na serotonina, que vai controlar a ansiedade, o humor, principalmente a ansiedade de doces, de alimentos calóricos, ricos em carboidratos. O 5-HTP, ele deve ser tomado geralmente pela manhã para se melhorar a qualidade de vida. Quando a gente faz a ingestão do 5-HTP, nós temos melhora da ansiedade, do humor, do sono, das enxaquecas, do ânimo e também vamos ter mais facilidade em perder peso. O 5-hidroxitriptofano, ele é um precursor da melatonina e da serotonina. Acredita-se que o 5-HTP, quando ingerido após as refeições, também melhora
a saciedade. Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente fala em sintomas de pandemia, de estresse, de insônia, nós temos que ter em mente que quando a gente muda os nossos hábitos e organizamos a nossa vida, a tendência de termos qualidade de vida é muito grande. Por quê? Uma das maiores consequências nessa quarentena é o estresse, é a tensão, é a ansiedade e, consequentemente, a insônia. Então, para que a gente pegue no sono, que a gente tenha uma noite bem dormida, é importante que nós tenhamos qualidade de vida. A alimentação é primordial. Então, alimentos pouco calóricos, procure ingerir poucos doces, massas, evite refrigerantes, alimentos industrializados, procure comer menos carne e mais vegetais, mais legumes, dê preferência a legumes e vegetais mais crus. Então, aquilo que você faz de alimentação, você faz bem para o seu organismo. Então, quando você alimenta com qualidade, nós somos aquilo que nós comemos. Se você tem uma alimentação errônea, se você ingere muito café, bebidas alcoólicas, fuma em excesso, então isso vai fazer com que você se torne mais ansioso, mais tenso e automaticamente tenha mais insônia. Então, o fato de a gente nos tranquilizar, de a gente ter uma vida mais saudável, vai fazer com que a gente tenha um melhor rendimento, tanto no nosso trabalho e também na nossa qualidade de vida. Para que a gente supere essa fase difícil que estamos passando, faça uma vida rotineira, faça horários de alimentação, horário de trabalho. Mas eu estou em casa, agora eu não tenho horário para nada, porque o serviço é muito maior do que quando eu estava no meu trabalho. Faça horários, tenha limites. Então, isso é importante para que a sua qualidade de vida mantenha. A prática de exercícios, mesmo dentro de casa, é fundamental. Então, isso, quando você pratica exercício, você vai ter um melhor sono, você vai ter mais disposição física, melhor concentração mental. Então, muitas pessoas reclamam e falam: doutora Maria Aparecida, eu não tenho tempo de fazer exercícios, eu não consigo andar. Se você mora em apartamento, procure subir as escadas. Mas eu moro no 20º andar. Não tem problema. Suba 5 andares hoje. Amanhã você sobe 6. No outro dia sobe para 8. E, consequentemente, você vai aumentando para você melhorar a sua performance física. Então, para que a gente tenha qualidade de vida, nós temos que combater o estresse, a ansiedade, a tensão e a insônia. Você prevenindo isto, você vai ter uma boa qualidade de vida. Quem tiver dúvidas, pode entrar no nosso YouTube, Corpo, Vida e Saúde, e sempre os nossos programas estão na íntegra. Maria Aparecida Paulino Pessoa, Corpo, Vida e Saúde. Entre no YouTube e você tem o programa na íntegra. E quem quiser entrar em contato, nosso telefone no WhatsApp, 0 operadora 11 98150 4888. 0 operadora 11 98150 4888 ou 0 operadora 11 21 14 6160. 0 operadora 11 21 14 6160. O nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras ao meio-dia
programa Corpo, Vida e Saúde, na 95.7 FM. O nosso programa acaba por aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês e até lá!